Vós, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmãos, aqui nós vamos aprender sobre a certeza da salvação. Somos salvos de fato e de verdade? Alguns princípios do prejuízo da dúvida na vida cristã. Quem duvida fica paralisado. A pessoa pode hesitar em se envolver, por exemplo, em atividades da igreja, em testemunhar, em servir, medo de não ser uma boa pessoa ou não ter certeza quanto às suas crenças. Isso vai impedir o crescimento e a experiência na fé. A pessoa fica paralisada. Afastamento de Deus, por exemplo, quem tem dúvidas. A dúvida pode criar uma barreira entre o crente e Deus. Quando a pessoa duvida do amor, do poder e da fidelidade de Deus, ela pode se sentir indigna, ocupada, o que a leva a se afastar da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão dos santos. Incerteza quanto à salvação. Para muitos, o principal prejuízo da dúvida é a incerteza sobre a salvação. Questionar a validade da própria fé pode gerar um profundo sentimento de insegurança e ansiedade, minando a paz que a fé em Cristo deveria trazer. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Então, nós podemos ver que a vida cristã deve ser uma vida de certeza. O apóstolo João escreveu com esse objetivo, para que tenhamos certeza da vida eterna. Então, desse tema eu gostaria de tratar com vocês, a certeza da salvação. Vou fazer 3 afirmativas. A primeira, a certeza de salvação é confirmada através da demonstração do amor fraternal. Como é que eu sei que eu sou salvo de fato? É que eu vou amar meu irmão, que eu vou amar aqueles que confessam o nome de Jesus. Vamos ler e repetir? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Coração aqui é a consciência, né? A consciência, ela precisa estar tranquila. A fé em Cristo sempre vem acompanhada de outras graças, em especial a transformação de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Na medida em que vamos crescendo em graça, iremos manifestar em nossa vida o amor pelos irmãos em Cristo. Não é algo automático, né, da noite para o dia, mas a semente é plantada e ela vai crescendo. Se depois de algum tempo na vida cristã não conseguimos ter sentimentos puros em relação aos nossos irmãos na fé e não demonstramos em palavras e obras nosso amor sincero por eles, não passamos pela experiência do novo nascimento e nem podemos ter certeza de nossa salvação. Versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O sentimento e tratamento dispensado aos nossos irmãos em Cristo vão revelar nosso verdadeiro estado espiritual. 1 de João, no capítulo 3, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros,
Nós sabemos, preste atenção, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tão clara essa palavra, não precisa de uma exegese, né? Se odiarmos os irmãos e temos certeza de que somos salvos, isto é falsa segurança. Talvez a nossa insegurança da salvação se dê porque não oramos pelos irmãos. É uma demonstração de amor fraternal. Orar uns pelos outros. Não gostamos de estar com ele em adoração pública ao Senhor. Estamos sempre falando mal dele quando não está presente. Por isso, tanto medo de nós nos encontrarmos com o Senhor. O amor faz parte da natureza divina. Se eu falo mal do meu irmão, eu não vou ter certeza de salvação, porque eu estou quebrando o segundo grande mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que foi adotado por Deus, se Deus de fato nos adotou, será capaz, pelo Espírito Santo, de demonstrar amor fraternal, porque recebeu uma nova natureza e poder do Espírito para observar os mandamentos do Senhor. Aí, no próprio João, capítulo 4, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Isso não quer dizer que não falamos mal, não brigamos e ficamos zangados uns com os outros. Infelizmente, isso acontece. Paulo brigou com Barnabé, eles que não queriam levar João Marcos e eles então se separaram. Mas iremos pedir perdão e restaurar nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Irmãos, por estarmos diferentes em grau em nossa santificação, é difícil para nós amarmos e sermos amados. Sim, porque a capacidade de amar é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Então, quanto mais eu estou crescendo em graça, eu tenho condições de amar pessoas difíceis. Mas se eu estou num nível espiritual baixo, eu tenho muita dificuldade de amar o próximo. Por isso, o amor fraternal nos fornece a certeza da salvação, porque conseguimos demonstrar amor a irmãos de difícil convivência. O amor fraternal nos faz parecidos com a divindade, nos faz parecidos com Deus. Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas se, por outro lado, somos promotores de brigas, fofoqueiros, semeadores de discórdia entre irmãos, Jesus ainda não nos salvou, mesmo convivendo no arraial dos santos e na família de Deus. Nós devemos lembrar que Caim estava na melhor igreja e tinha o melhor pastor. Judas o traidor. E ele se perdeu, porque faltava esse ingrediente do amor ao próximo, do amor ao próprio Jesus, né? Ainda existe esperança para nós. Se estamos nessa situação, se não conseguimos amar os nossos irmãos, se confessarmos os nossos pecados e crermos em Cristo, seremos perdoados e transformados pelo Senhor para sermos uma bênção no meio da congregação. Coisa maravilhosa. Se hoje ouvires a voz do Senhor,
Não endureça o coração. Para que o amor fraternal possa gerar certeza de salvação, ele deve ser de coração, de palavras e de ações. Não é simplesmente o cântico, meu irmão, eu amo você. Claro que a gente deve também se expressar assim. Mas veja o versículo 8, diz, olha, filhinhos, vamos ler? O 8? Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Teremos de lidar com todo tipo de irmãos. Você não é uma florzinha de Jesus. Nós não somos uma florzinha de Jesus, né? A ideia é que assim, eu sou muito bom, sou legal, mas meu irmão é um espinho. É muito difícil o relacionamento, a convivência. Estamos no processo, irmãos, de santificação. Alguns serão irritantes, estúpidos, ingratos, egoístas, mas é justamente nesse campo que o amor fraternal vai ser demonstrado. Então nós teremos certeza que somos salvos em Cristo Jesus. 1 Coríntios, quando define o amor, diz: quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, não é egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Se queremos ter certeza de salvação, necessitamos deixar de destruir a imagem de nosso irmão perante o próximo. Vamos falar dos seus dons, talentos e como Deus tem sido bom para com ele. Não sejamos como Cã, que espalhou notícias negativas sobre o seu próprio pai e foi amaldiçoado. Se formos como ele, nunca teremos certeza da salvação. Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Para o amor fraternal gerar segurança de salvação, não podemos induzir ou seduzir nossos irmãos a um caminho de impureza sexual. 1 Tessalonicenses diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não como um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se queremos nos alegrar com a certeza da salvação, não devemos explorar nossos irmãos economicamente. Se guardamos os mandamentos de amar o próximo, teremos sim certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Como diz Paulo aos Romanos: ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Segunda verdade, irmãos, a certeza de salvação é confirmada através de uma consciência limpa. Vamos ler aí o 18, 19, mais uma vez? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, fato
e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Coração aqui é a consciência, vai ter uma consciência tranquila. Meus irmãos, se andarmos por caminhos não autorizados pela palavra do Senhor, iremos contaminar a nossa consciência e não teremos certeza da salvação. Paulo falando a Timóteo, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmados nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Nós não temos licença para pecar. Infelizmente, nós pecamos e sofremos com acusações da consciência e do Espírito Santo usando a palavra de Deus. E ficaremos perturbados mental até que confessemos e abandonemos o pecado. A inquietação na alma. Davi, adultério. Davi, o assassinato. E ele deixa claro no Salmo 51 e 32 que eu leio. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Consciência lavada no sangue precioso de Cristo Jesus. A alegria e a certeza da salvação irão desaparecer enquanto estivermos vivendo na iniquidade. E a ação do Espírito Santo será drasticamente diminuída em nossa vida, porque estamos entristecendo. Salmo 51 diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O pecado apaga o espírito, o pecado entristece o espírito e, consequentemente, não podemos ter certeza que somos salvos. Como verdadeiros crentes, poderemos ser atormentados pelo castigo eterno, como são alguns ímpios, se deliberadamente escolhermos vivermos no erro. Pela ausência de uma consciência limpa, não teremos certeza da salvação, interesse pelo culto ao Senhor, mesmo presente na congregação. Não conseguimos adorá-lo em espírito e em verdade porque estamos sujos aos olhos do Senhor. Diz Isaías, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Mas se estamos vivendo corretamente, teremos prazer em estar na presença do Senhor com os nossos irmãos e louvaremos a Deus com liberdade, porque temos comunhão com Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A consciência limpa nos dá liberdade de adorá-lo e a certeza da nossa salvação. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça através da ajuda do Espírito. Hebreus diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Se temos a consciência isenta de culpa ou de acusações, teremos confiança de que vamos entrar no reino de Deus. Porém, se temos uma consciência pesada e mesmo assim pensamos que vamos entrar,
não iremos entrar, porque o pecado faz separação entre você e Deus. Tolos podem até orar para satisfazer seus desejos carnais, mas não serão ouvidos. Somente o homem que tem comunhão com Deus ora com confiança, porque ele tem paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós andamos com Deus em nosso viver diário, não temeremos o dia do juízo final, porque sabemos que somos salvos em Cristo e demonstramos isso em nosso estilo de vida que agrada a Deus. Salmo 7. Senhor meu, se eu fiz do que me culpam, se as minhas mãos a iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance. Irmãos, que oração ousada. É o homem dizendo assim a Deus: Senhor, se eu fiz mal a alguém, que o Senhor mesmo me destrua. Será que nós podemos fazer esse tipo de oração na presença do Senhor? Senhor, se eu fiz mal a alguém, que o Senhor mesmo me destrua. Andar na contramão da vontade de Deus, revelada nas Escrituras, não pode gerar certeza de salvação, pois contaminamos nossa consciência. Se vivemos em desobediência ao Senhor e afirmamos que somos salvos, estamos nos enganando a nós mesmos. Até mesmo nós, os crentes, se vivermos no erro, a certeza de salvação será abalada. Vai ter medo de morrer. Se eu morrer agora, Jesus está voltando, fica com medo da volta de Jesus. Último lugar, irmão. A certeza de salvação é confirmada através da confiança inabalável na palavra de Deus. 19 e 20, vamos ler? E nisso perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Conhece todas as coisas. A segurança de salvação reside em acreditarmos na palavra de Deus. Infelizmente, em vez de sermos orientados por ela, nós olhamos para os nossos sentimentos, que são oscilantes e afetados pelas circunstâncias da vida. A gente acorda de manhã salvo e quando vai dormir está perdido. E o sentimento fica sempre variando assim, né? Variando. Logo, quando somos guiados por ele, pelo sentimento, estamos salvos e no momento seguinte estamos perdidos. Mas se confiarmos na palavra do Senhor, seremos inabaláveis. Os que confiam no Senhor, como o monte de Sião, firme para sempre. Se nossa consciência não for governada pelas Escrituras, será administrada por pensamentos e sentimentos humanos, o que vai nos gerar sentimentos de culpa que nos impedirão de termos certeza da nossa salvação. Colossenses, Paulo fala: vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuam a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que vão se destruir com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigor ascético. Meus irmãos, já repararam? Um crente que tem uma consciência fraca, come um acarajé, por exemplo. E depois de saborear o acarajé, ele chega em casa: estou perdido, o demônio entrou em mim. Ele está sendo governado por coisas que não são reveladas nas Escrituras, porque em nenhum lugar da Escritura fala que comida alguma pode nos salvar ou nos fazer perder. A única coisa que nos salva é a fé exclusiva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O inimigo de nossas almas facilmente nos enganará
e nos afastará do caminho do Senhor com argumentos mentirosos, para tentarmos fazer uma ponte para os céus que só vai gerar frustração e desespero. Diz Paulo ao Timóteo: o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Para que a palavra de Deus possa gerar segurança, necessitamos meditar constantemente nela. Salmo 1. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. Ela nos livra dos instrumentos ilusórios, fortalece a nossa fé e nos dá certeza da nossa salvação. A palavra de Deus está acima da nossa consciência, dos sentimentos, das experiências extraordinárias e opiniões humanas. Tudo que não concorda com a Bíblia Sagrada deve ser rejeitado por nós. Concluo. A certeza de salvação, do perdão dos pecados e do amor de Deus é a fonte de uma paz que transcende o entendimento humano. Quando o cristão tem a convicção de que a sua vida e o seu futuro eterno estão nas mãos de Deus, o medo e a ansiedade sobre o desconhecido diminui. Essa segurança permite enfrentar as adversidades da vida, como perdas, doenças ou crises. Isso com muita tranquilidade, sabendo que Deus está no controle e tem um propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A certeza de que somos amados e valorizados por Deus aumenta a autoestima de forma saudável. Ao invés de basear seu valor em desempenho ou reconhecimento humano, o cristão encontra sua identidade em Cristo. Saber que é um filho amado de Deus, perdoado e aceito, liberta-o da necessidade de agradar aos outros e o capacita a viver com coragem, com propósito. Deus te ama. Deus nos ama. Nós somos fracos, sim. Somos fracos, sim. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Seremos salvos só pela graça. A certeza é um combustível para o crescimento. Quando a pessoa não precisa mais se preocupar em conquistar o favor de Deus. Não é dando dízimo que eu vou agradar ao Senhor. Não é distribuindo folheto, lendo a Bíblia. Não, é crendo em Jesus. Olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Quando o favor de Deus, ela pode se concentrar e aprofundar em seu relacionamento com Ele. Isso se manifesta em oração confiante, em serviço abnegado, em resistência à tentação. Igreja da Boca do Rio, nós precisamos buscar certeza de salvação. Porque a certeza de salvação, ela não está associada com a fé em Cristo. É uma experiência à parte da fé. Isto é, a pessoa pode ter fé verdadeira em Jesus e não ter certeza. Ela pode ter fé e certeza e depois perder a certeza por causa das tentações e do pecado. É uma experiência que nós não podemos desistir de buscar. Senhor, me dê certeza da minha salvação. E como eu posso saber que sou salvo? Pelo menos 3 pontos. Eu devo amar meu irmão, eu devo ter uma consciência limpa, eu devo obedecer à palavra de Deus. Que Ele nos abençoe.